Olá, gente. Aqui é o professor José Costa. A gente está aqui na disciplina de Filosofia e Educação 2 do curso de Pedagogia do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Nessa última semana, conforme eu apontei no momento anterior, a gente está discutindo as relações entre educação e política. E no primeiro momento, a gente tratou dos desafios, dessa relação entre educação e política, de quais são as questões envolvidas, as expectativas. No fundo, a gente tem uma expectativa otimista, que com os processos de formação nós construiremos boas organizações sociopolíticas. Nesse segundo momento, gostaria de pensar com vocês em duas receitas, em duas hipóteses, duas apostas, acerca da relação entre educação e política. Na primeira aposta, na primeira posição, a gente tem uma posição reformista, como o próprio nome já diz, é uma expectativa que busca reformar a sociedade através dos processos de formação. Quer dizer, uma posição bastante antiga, ela está na base do otimismo, da relação entre escola e sociedade. Ela foi desenvolvida, por um grande filósofo, que a gente já estudou aqui em outros momentos, chamado Platão, no século IV a.C., antes da Era Comum, lá na Grécia. Então, para o Platão, que vai nos influenciar muito, desde que ele existiu há 26 séculos, a educação ela é fundamental para a reforma, para a reorganização das sociedades. A gente tem essa posição platônica quando a gente orienta as crianças a não jogar lixo no chão, ou a não cometerem bullying, quer dizer, a expectativa de que a escola vai reformar a sociedade nos âmbitos mais específicos, e com consequências para o todo. Então, essa expectativa de reforma da sociedade através do processo de formação, ela tem uma expectativa otimista também, afinal de contas é possível mobilizar nossos recursos e forças para melhorar as sociedades através do processo educacional, diminuir a violência, melhorar as condições de existência, fazer com que os sujeitos vivam mais, e de alguma maneira essa expectativa se realizou. Quer dizer, a gente tem aqui a expectativa de quanto mais educadas as sociedades, melhor elas vão funcionar. Onde a sociedade forma a si mesma, quer dizer, ela reforma e reforma, ela se reestrutura, ela se reorganiza, isso é um passo fundamental do otimismo educacional, o sujeito que aprende a ler, ele vai lidar melhor com as complexidades da realidade do que aquele que não lê, Por outro lado, existem alguns riscos, algumas dificuldades. Por exemplo, quem vai definir o modo como essa sociedade vai se reformar? Quem que vai dar das diretrizes pelas quais essa sociedade vai se estruturar? Existe aqui um risco de que surja uma visão ditadora, uma visão que vai definir o que é bom para essa sociedade. Mas quem vai fazer isso? Alguém que pensou mais, alguém que estudou mais, alguém que tem mais poder? Então, reparem que são desafios, nós nos propomos a reformar e reestruturar as nossas sociedades através do processo educacional, mas em que bases? Quem decidiu? Foi uma discussão democrática? Foi aberta ou alguém que conseguiu ver mais longe e resolveu esses problemas? Então, a gente tem aqui a posição reformista, ela tem o benefício de nos dar um caminho, reformar nossas sociedades através do processo educacional. Porém, conforme vocês vão ler no texto do professor Porto, existem riscos, Quem que vai decidir? O que a gente vai ensinar para essas sociedades para que elas se reformem? Uma segunda posição foi defendida por um sujeito que foi aluno de Platão, como nós vimos em outros momentos, um sujeito chamado Aristóteles, e ele defende uma posição aperfeiçoadora. Aqui muda um pouquinho, A educação, o processo de formação, ele busca aperfeiçoar, não necessariamente reformar, mas aperfeiçoar, através de equilíbrios e reorganização. Não se trata de uma perspectiva reformadora, mas de aperfeiçoamento. Treinar os sujeitos para que eles possam fazer o melhor uso das informações na sociedade. Não necessariamente reformar ou redesenhar, mas um processo dialógico, com revisões, com discussões. As sociedades vão se reestruturando a si mesmas, a gente tem aqui um modelo que é otimista, mas que não é tanto, que reconhece as dificuldades e limitações do processo educacional, um processo de aperfeiçoamento. Então, aqui a gente está em meio a um processo de aperfeiçoamento, a gente está qualificando futuros educadores e educadoras com base na sua realidade, com base nas suas circunstâncias, sem necessariamente uma proposta reformista, E quais seriam os riscos dessa posição aperfeiçoadora, O tempo, a gente demora bastante tempo, processo de formação envolve muito tempo, não tem como começar do zero,
né? Envolve tempo, envolve adaptações, envolve discussões, envolve críticas, envolve reflexões e conflitos, né? Surgirão visões opostas desse processo, né? Afinal de contas, surgem várias possibilidades educacionais, né? Vários modos de fazer o processo educacional para que as sociedades possam se aperfeiçoar. Repara aqui que a gente tem duas visões sobre o mesmo problema, né? Qual que é o problema de fundo aqui? Como melhorar as sociedades através do processo educacional. Esse é o problema filosófico. Como melhorar as sociedades através do processo de ensino e aprendizagem. Né? Uma posição reformista aponta que é preciso reformar do zero, começar de novo. Né? Já a posição aperfeiçoadora leva em consideração o que já tem para aperfeiçoar em direção a novas possibilidades. Né? Quer dizer, em toda discussão filosófica, cada posição vai ter seus prós e contras. Mas nesse momento, para a gente aqui, é interessante conhecer as possibilidades, né, entre reformistas e aperfeiçoadores. De alguma maneira, essas duas posições nos atravessam, né? Quando a gente conversa sobre educação para a cidadania, ou educar para fazer uso da própria liberdade, como queriam os iluministas, como Rousseau, há aqui uma mistura das duas possibilidades, né? Uma reforma que também aperfeiçoa, né? Não dá para começar as coisas de novo, não dá para redesenhar uma sociedade. A gente pode pensar numa sociedade, como a sociedade brasileira, desigual, historicamente violenta, né? Quer dizer, a gente tem um desafio danado. É inegável que a educação tem um potencial, né, de otimismo e de melhora das condições de existência, mas o nosso passivo é muito grande, né? São quase 500 anos de violência e brutalidade. Então, a gente precisa redesenhar, reestruturar, reorganizar nossas sociedades e também pensar em aperfeiçoá-la, né, para que ela possa melhorar e nos levar, né, a um caminho de desenvolvimento e estabilidade. Né? Existem grandes expectativas educacionais nisso, né? Mas, por outro lado, também existem déficits. Né? Nós temos um histórico, né, de desigualdades do processo educacional e um presente também, né? Muitos de vocês são os primeiros a frequentar o ensino superior nas famílias de vocês, o que diz muito sobre a nossa relação histórica com a educação e o impacto no processo sociopolítico. Ok? Então, nesse segundo momento, né, quis explorar essas duas posições filosóficas aí sobre o potencial da educação no âmbito sociopolítico, a tensão entre reformar ou aperfeiçoar. A gente acompanhou aqui o capítulo do professor Porto no texto que está disponível na sala virtual, né, e nesse segundo momento a gente deu continuidade às relações e desafios da relação entre educação e política. Em breve a gente volta, eu espero vocês e até mais.